Oi, pessoal, olha quem voltou. Pois é, sumi por N motivos e mas eu voltei para fazer um apanhado de como foi o mês de junho, o mês da operação, primeiro mês da Operação Ônix. E para quem está chegando agora e não sabe do que eu estou falando, então, eu vou contextualizar que há um tempo atrás, eu não me lembro direito, mas eu acho que foi em abril, eu criei esse canal. Quando eu criei esse canal, eu queria muito compartilhar tudo que eu já tinha aprendido sobre autoconhecimento, sobre despertar da consciência, sobre desenvolvimento pessoal e todas as ferramentas que eu me deparei e aquelas que me ajudaram. Eu queria compartilhar isso de alguma maneira. E eu estava gravando vídeo até com uma certa frequência, assim. Um belo dia, eu me dei conta que o meu canal estava super aleatório. Assim, não tinha personalidade, sabe? Parecia aqueles canais assim de almanac, tipo SOS. Tem um canal que eu gosto muito que ele vai testando coisas e aí ele fala o que deu certo e o que não deu certo. E eu tava indo para esse caminho. Porque no fundo eu refletia tudo que eu tinha passado nesse processo de autoconhecimento, assim, de eu experimentei muitas coisas, eu conheci muitas ferramentas, eu me deparei com muitas linhas de conhecimento e eu fui testando tudo e entendendo o que se aplicava, o que não se aplicava. Mas no fundo, a sensação que eu tinha é que eu estava com uma obesidade mental de informações e na prática eu não conseguia ver muita evidência de que aquilo funcionava. Só que, quando eu comecei esse processo, foi em 2019. Eu até já comentei em algum lugar, eu não lembro se foi nos vídeos que eu arquivei, mas quando eu comecei o processo de autoconhecimento, era muito porque eu queria parar de sofrer. Na época, em 2019, eu estava um, desenvolvendo já uma depressão e com transtorno de ansiedade. E aí, eu acho que isso que era o pior, assim, porque como eu estava tendo essas crises de ansiedade, de transtorno de ansiedade, eu projetava cenários muito ruins para o meu futuro. E aquilo me maltratava de uma forma que é até difícil explicar, assim, sabe? O meu processo de culpa, de autodepreciação, de autopiedade, assim, estava acabando comigo. E como eu estava sem emprego, sem dinheiro, sem nada, eu não queria compartilhar aquilo com as pessoas, o que eu estava vivendo internamente, porque eu não queria preocupar as pessoas. Porque eu achava. Olha o bicho voando aqui. Ai, meu Deus. Ai, calma, gente. Eu vou parar aqui rapidinho só para poder colocar o bichinho para fora. Perdi de vista. Talvez apareça de novo. Mas enfim, como eu estava dizendo, para mim aquilo tudo era tão real o que ia acontecer que eu aceitava passar por aquilo, mas eu não queria que as pessoas passassem por aquilo, eu não queria que as pessoas sentissem o que eu estava sentindo. Então eu não compartilhava, eu não pedia ajuda. E como eu ficava muito tempo em casa sozinha, eu comecei a estudar tudo. E foi assim que começou a minha jornada, muito com o objetivo de parar de sofrer. E também para ganhar dinheiro, né? Que aí quando eu comecei a ver todos os vídeos de exercícios para manifestar dinheiro rápido e tudo mais, e spoiler, nada disso funcionou para mim, tá? Mas a parte de sair do meu corpo de dor funcionou muito. É claro que eu ainda tenho muita coisa para melhorar, eu ainda tenho muitos gatilhos ainda, assim, mas é legal que hoje eu lembro daquela época e eu não sinto o sofrimento que eu sentia. Isso já é um ganho absurdo, mas é muito um ganho no campo mental, sabe? É um ganho interno que eu sou muito grata a mim mesma, ao universo, ao Criador, a todo mundo, todos os canais que me ajudaram a sair daquela situação. Eu sou muito grata e eu tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei. E, enfim, mas eu queria começar a ver as evidências no mundo físico. E quando
eu olhava para aquele canal assim e eu comecei a entender tanta coisa que eu tinha aprendido, mas assim, com uma sensação que aquilo não serviu para nada, sabe? Isso estava me corroendo. E foi por isso que eu criei a Operação Onyx, que era para eu chegar no próximo nível. Eu saí do lugar que eu estava, mas eu ainda estou muito longe do lugar que eu acredito que eu tenho potencial para estar. E aí, a Operação Onyx começou assim com 5 pilares. Já é bastante coisa, né? Não dá para ter tanto pilar assim. Eu gosto de 4 pilares, eu gosto desse número. E, enfim, e eu tava muito confusa, porque cada pilar tinha um objetivo, mas eles pareciam muito parecidos. E aí eu não sabia quando terminava um, como começava outro. E eu conversando com a IA, eu ficava mais confusa ainda, porque tem essa questão da IA, né? A IA, ela não consegue aprofundar, pelo menos comigo, assim, aprofundar algo. Sempre que você questiona algo, ela transforma o que você criou antes e não aprimora. Eu não sei explicar direito, mas era mais ou menos assim que estava acontecendo comigo. Eu levava o ponto, assim, e aí era como se criasse de novo, como que criasse algo novo, novo o tempo todo. E não era isso que eu queria. Eu queria um entendimento melhor do que eu precisava fazer efetivamente. E aí, a Operação Ônibus começou a não ter sentido nenhum para mim, assim. Eu não estava, de novo, vendo evidências de que eu estava avançando, né? Não no mundo físico. E no mundo mental, eu acho que tá bom já. Eu já, eu já tô com muita informação, eu já sei muito sobre mim, eu já conheço os meus gatilhos, eu já conheço os motivos que me trouxeram até aqui, já entendo toda a questão da minha conexão com a minha família, que é uma conexão muito de escassez, e a gente tem muito essa herança compartilhada, sabe, da falta, e normalizou isso. Então, assim, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que precisava mudar na Operação Onyx para que se tornasse uma ferramenta mais prática. E aí, nesse processo todo, qual foi o meu grande receio? Essa questão do planejar demais, do refletir demais, de ponderar todas as possibilidades, de tentar mitigar o máximo possível os riscos, criar um ambiente mais seguro. Eu faço isso com muita naturalidade e em excesso. E esse excesso, às vezes, me impede de sair do planejamento e ir para a execução. É que como assim, como se tudo tivesse que estar perfeito para eu conseguir andar e continuar meu caminho. Isso realmente é um gatilho, é um problema, né, que eu identifiquei. Eu, eu tenho, assim, eu vivo muito o mapa mental das coisas, eu fico muito tempo ali no mapa mental das coisas. E eu acabei aceitando isso. Aí, por exemplo, para eu trabalhar, a minha mesa tem que estar organizada. Para eu fazer isso, tem que ser isso, sabe? Tipo assim, eu vou colocando condições e eu vou ficando aprisionada às minhas próprias condições para poder dar continuidade. E mais uma coisa que eu já tinha mapeado, então assim, eu já tenho tudo isso mapeado. E eu tava começando a ficar frustrada por não ir para a prática efetivamente. Eu estou um mês na Operação Onyx preparando o ambiente, sabe? Preparando o ambiente, refletindo, refletindo. E eu cansei. E aí, quando eu percebi isso, eu pensei: será que é eu agindo conforme os meus padrões? Ou será que realmente eu preciso revisitar a Operação Onyx e mudar alguma coisa, porque do jeito que tá, eu não sinto que estou andando? Porque ao mesmo tempo que eu queria fazer uma revisão, eu estava questionando se não era a Pri com os padrões antigos dela, querendo recomeçar do zero, sempre recomeçar do zero. Mas eu acabei recomeçando, não do zero, meio que do zero, porque eu reli o meu plano e para mim não estava bom. E eu queria algo mais prático.
e realmente para a prática. E aí, meus queridos, autoconhecimento é muito bom, porque você começa a entender o porquê das coisas, você consegue até prever o que vai acontecer na sua vida. Mas planejar demais, às vezes, é um problema, porque você é um pouco de defesa, mecanismo de defesa mesmo, sabe? Porque enquanto eu não estou executando, enquanto eu não vou para ação, eu tenho uma ilusão de que tá tudo perfeito, que vai dar tudo certo, que eu tô aprimorando algo para me dar uma base, quando na verdade o perfeito vai acontecer caminhando. E eu sei que eu sou uma boa executora, sabe? Eu sei que quando eu pego para fazer, eu vou fazer e vai ficar vai dar forma, sabe? O negócio vai existir. O problema é que me falta clareza. E isso é desafiador de fato, assim. Eu gosto muito de astrologia, né? Eu sou geminiana e tenho a lua em Libra. Eu tenho muitas casas em Gêmeos, muitas casas em Libra. O meu mapa astral, ele é muito ar. Ele tem muitos elementos de ar. E eu sinto isso assim no campo, na minha vida como um todo, o fato de eu ficar muito no campo das ideias e pouco para ação. E aí eu tenho ascendentes em Áries, que é fogo, que quer fazer, que quer realizar. Mas eu fico ali na dependência da decisão, sabe? O que eu vou fazer, o que eu quero. Tanto que a Operação Ônix, falando muito abertamente, o meu próximo nível, para mim, é o nível da prosperidade, sabe? E eu fico pensando assim, eu não consigo acreditar que o universo vai me dar algo se eu não fizer nada, sabe? Eu não consigo simplesmente acreditar nisso. Eu sei que é péssimo, porque eu vejo muitas pessoas que não têm essas crenças que eu tenho, que elas conseguem manifestar dinheiro com muita facilidade. E eu não consigo ainda. Então, eu preciso ter a ideia de onde esse dinheiro vai vir, de onde a minha riqueza vai vir, sabe? Por onde eu vou traçar o meu legado. E como eu não consigo definir isso, a minha versão de executora, sabe? De mãos à obra, ela fica perdida. Ela não sabe o que fazer. E eu acho que é por isso que eu arrumo coisas para fazer. Vou arrumar minha mesa, vou arrumar a roupa que tá ali, eu ainda não coloquei no guarda-roupa, vou preparar a janta esse é o meu modelo. E vocês, eu vou dizer uma coisa, é complicado viver na minha cabeça, assim. Eu brinco muito isso com a minha mãe, assim. Minha cabeça alarmista, que gosta de planejar, mas que quer executar, é muito conflitante. E foi muito interessante que nesse período eu consegui mapear isso, tá? Eu revi o meu mapa astral, cada casa, entendendo não como se isso fosse uma sentença. Nosso mapa astral não é uma sentença, sabe? Ele é um mapa, ele é um guia de para onde você precisa olhar e quais são os comportamentos que você precisa ter para mitigar aquelas características suas que são mais desafiadoras. E eu entendo que minhas características que estão me impedindo de ir para o próximo nível é muito essa coisa do querer que esteja tudo perfeito para começar. Não vai estar perfeito para começar. Vai ficar perfeito no caminho. E é isso que eu entendi agora. Gente, eu de fato, assim, estava tudo impresso, assim, né? Tipo, passo a passo. Olha, isso aqui não tá tendo utilidade para mim. Só tá me deixando mais confusa, porque eu lia isso aqui e ficava confusa. Aí eu comecei de novo.
Ai, Jesus. Comecei de novo. Eu só deixei a página porque eu achei que ficou muito bonitinha. E aí, tem aqui, fiz o meu mapa astral, analisei meu mapa astral, fiz um plano de ação. E a Operação Ônix, ela tá escrita à mão agora, porque eu acho que esse processo foi tão cansativo de ter dedicado tanto tempo preparando e depois chegar à conclusão que não tá bom, que eu não quero nem formatar de novo. Eu vou fazer tudo à mão. Ficou muito bonitinho, mas eu não vou ter esse trabalho de novo. Eu vou fazendo à mão. Eu acho até que a escrita é uma terapia que eu gosto muito, porque eu acho que me aterra, sabe? Eu já vivo muito no mundo das ideias, na reflexão, e aí quando eu escrevo parece que eu tô aterrando, assim, eu tô trazendo a terra que falta na minha vida, né? E vou começar os meus planos novamente. Eu gosto de escrever, eu gosto da sensação de acordar e saber o que eu tenho que fazer. Eu preciso desse direcionamento, sabe? E são coisas que eu fui entendendo ao longo do tempo. Eu preciso acordar sabendo o que eu tenho que fazer, exatamente o que eu tenho que fazer, porque senão eu me perco. E parece besteira, gente, mas funciona muito pra mim, mesmo que seja uma coisa muito simples, sabe? Eu preciso, sei lá, eu tava com algumas roupas minhas eu gosto de lavar na mão, né? Aí eu deixo de molho um tempo e já tava de molho 2 dias. Aí hoje de manhã eu acordei assim e aí eu queria contar isso, né? Que um dos meus planos era acordar 1 hora mais cedo. Eu acordo em torno de 7, queria acordar em torno de 6 horas. E aí, de novo, para eu fazer uma mudança simples como essa, eu preciso estruturar, planejar, entender o porquê, tem que ter coerência, sabe? Tem que ter sentido eu acordar 1 hora mais cedo. E aí, e eu tô falando isso há muito tempo já. Então, meu marido já não tava acreditando. Aí ontem eu falei que eu vou botar relógio para despertar. 6 horas da manhã, muito alto e na sala. Então eu teria que levantar e ir até a sala para ligar, para desligar o despertador. Aí quando isso aconteceu, aconteceu hoje, né? Quando aconteceu, assim, tava muito alto mesmo, já fiquei desesperada para não incomodar os vizinhos, né? Aí eu acordei. A primeira coisa que eu queria fazer era voltar para cama. Mas aí vou te explicar o que eu falhei, né? Ao mesmo tempo que eu acho que tudo tem que estar muito coerente, tem que fazer muito sentido, eu tenho que saber por que eu tô acordando cedo. Quando eu acordei 6 horas e ontem eu não defini o que eu ia fazer nessa 1 hora a mais, eu fiquei perdida. Eu falei, ué, eu vou ficar aqui no escuro, acordada fazendo o quê? Aí eu fui procurar alguma coisa para fazer. Aí eu peguei essa roupinha que já tava de molho, enxaguei. Ontem eu tinha cortado a unha, cutilado, aí eu pintei. Parece besteira, mas é assim, gente. Esse é meu modo operante, é como eu funciono. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer, porque se eu não souber, eu volto para a cama e durmo. E foi super produtivo, assim, estar 1 hora acordada a mais. É isso. Eu preciso acreditar que vai dar certo. Eu preciso acreditar que eu estou preparada. Eu preciso, em algum lugar, dentro de mim, ter confiança e parar de questionar as coisas, parar de duvidar do meu plano, parar de criar mais um planejamento e ir para a execução, de fato. E isso é um compromisso e eu não quero esperar mais um mês para tomar uma outra decisão de execução. E um dos meus pontos, eu anotei em algum lugar aqui, é justamente isso. Eu não quero mais refletir, eu quero decidir. E cada momento onde eu tiver refletindo, mas com outro nome, refletindo, decidindo, isso tem que ser direto para uma ação, sabe? Eu não quero mais refletir tanto e amanhã eu começo, refletir tanto e
ai, tá ótimo, dia tal eu começo. Eu tô bem cansada disso. E acho que é isso que eu queria compartilhar, assim. Operação Ônix falhou esse um mês? Não sei, talvez. Mas estamos recomeçando e só que agora com um olhar assim mais atento, sabe? Eu quero evidências no mundo físico. Chega desse campo das ideias, assim, eu tô realmente exausta disso. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu também fico muito tempo questionando se esse canal faz sentido, se eu tenho algo relevante para compartilhar. É complicado, mas eu vou confiar que é um processo que de agora 43, eu fiz 43 anos, né? Estou começando meu ciclo novo. São 43 anos e eu não vou mudar isso, infelizmente, tão rápido, eu tenho consciência disso. Mas eu tô vigilante de mim mesma. Eu sempre fico na dúvida se é vigilante ou vigiante. Deve ser vigilante, né? É o eterno orar e vigiar, né? Eu tô atenta, eu tô muito comprometida com a meu próximo nível. E é isso, gente. O próximo vídeo eu vou me esforçar muito para que seja o mais rápido possível e que tenha notícias, evidências novas para apresentar para vocês. E é isso. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.